Fala galera, tudo bem com vocês? Profissionais de saúde e segurança do trabalho. Fazendo esse vídeo aqui só para fazer alguns comentários a respeito dessa nova NR1. Foi publicada agora há pouco, 30 de julho de 2019, aqui no site do Ministério da Economia, né? O antigo Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho. Tem uma nota aqui com últimas notícias, então vai ter uma atualização aí na página de normas sobre isso. Aqui um breve relato sobre o evento que teve agora à tarde lá em Brasília, sobre as atualizações que tiveram e as publicações que houveram, né? Então foi publicada a revisão da NR1, da NR12, e na mesma portaria aqui da NR1 foi publicada também a revogação da NR2, da inspeção prévia. Também nesse mesmo evento foi promovido, né, uma atualização aqui na Comissão Tripartite Partidária Permanente, a CTPP, que é a comissão aí que faz todo o processo inicial aí das novas minutas de normas regulamentadoras, né? E ainda aí algumas parcerias público-privadas a respeito de pesquisa para essas normatizações também, tá? Isso faz parte de um pacotão do governo aí, algumas coisas são positivas, algumas coisas pra gente que é profissional da área de saúde, vamos não chorar pelo leite derramado, mas sim temos que repensar aí alguns modus operandi, literalmente, de como atuar aí na área de saúde e segurança, tá bem? Seja você profissional de uma empresa específica ou seja aí atuante em alguma consultoria. Bom, eu vou deixar esses links aqui para vocês disponíveis no comentário desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo, e você vai poder baixar aqui também a portaria 915, que é justamente a publicação dessa nova NR1, e a portaria 916, que refere-se à NR12, tá bom? Então esses anexos todos aqui estão disponíveis já foram publicados, assinados, vai aparecer aí no Diário Oficial provavelmente hoje ou amanhã, mas independente disso já estão aqui em publicação, tá bom? Vou abrir aqui a NR1, né? Então abrindo esse anexo, vamos fazer um comentário diretamente nela aqui. Então a portaria 915 de 30 de julho de 2019, ela aprova a nova redação da norma regulamentadora NR1, tá bom? Então, só para a gente ficar ligado em algumas informações que são importantes aqui, para a gente não comer barriga na hora de fazer discussão com algum empresário ou até mesmo com algum profissional da área. O que é importante a gente pensar aqui? É o seguinte... artigo 1 aqui, os itens, tá? Os itens aprovados nessa portaria aqui, eles passam a vigorar com o texto que tiver escrito no anexo 1 dessa portaria, tá bom? Então a NR1 vai passar a vigorar com o texto que está no anexo 1 dessa portaria que a gente vai fazer a leitura daqui a pouquinho. Artigo 2, revoga as portarias, tá bom? 6, 35, tá? Que deu redação à NR2, então a NR2 ela está revogada. Ok? Na íntegra. Revoga também aqui, ó, outra portaria do Ministério do Trabalho, que é a portaria 872, que publicou o anexo 3, diretrizes e requisitos mínimos para a utilização de modalidade de ensino à distância semipresencial para capacitação prevista na NR20, tá? Que é de inflamáveis e combustíveis. Então também está revogada esse anexo 3 aqui da NR20. Revoga também subitens do anexo 2 dessa portaria. Então tem mais alguns subitens de outras NRs que também estão revogadas. Vamos fazer a leitura aqui também, tá bom? Estabelece um prazo de 12 meses para um item específico que está aqui no anexo 1, tá? Já vou falar dele também, eu volto aqui, ó. É importante a gente pensar aqui que é o seguinte, tá bom? Esses 12 meses para começar a vigorar a informação é para um item dessa norma, não é a norma inteira, tá bem? Estabelecer aqui, enquanto não houver sistema informatizado para recebimento de declaração de informações digitais previstos aqui nesses subitens 171 e 172 do anexo 1 dessa portaria, o empregador deverá manter aqui a declaração de inexistência de riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado, tá? E Evandro, agora está começando a complicar algumas coisas. Não tá nada, pessoal, fica tranquilo. Vou abrir aqui o outro só para a gente visualizar aqui o seguinte, para eu abrir nesse subitens direto, tá? Estabelece também, determina aqui conforme a portaria prevista na portaria CIT aqui, 787 de 2018, que é a norma
regulamentadora 1 e seus anexos serão interpretados conforme disposto na tabela abaixo. Então, ela passa a ser uma norma geral, de tipificação geral, o anexo 1 tipo 3 e o anexo 2 tipo 1, tá? E aqui é uma questão bastante importante, ela passa a vigorar a partir da data da sua publicação, tá bem? Como publicação, você pode entender diário oficial. Então, se saiu hoje em diário oficial, tá valendo a partir de hoje. Se sair amanhã diário oficial, tá valendo a partir de amanhã, tá? Por que eu tô fazendo comentário a respeito do diário oficial? Porque é o órgão de publicação oficial do governo. Vocês podem reparar aqui no link que está no Google Drive de algum ente aqui do governo, tá bom? Mesmo que esteja aqui publicado no site do Ministério do Trabalho, tá? A publicação ampla para todas as empresas segue diário oficial, tá ok? Como publicação de qualquer normativa que existir, tá? Vamos lá, só para a gente entender algumas coisas aqui, depois eu volto nessas partes aqui específicas desse texto. Vamos lá. Então, o anexo 1, que é a nova norma regulamentadora 01 de disposições gerais. Ela tem objetivo, campo de aplicação, competência e estrutura, direitos e deveres da prestação de informação digital e digitalização de documentos, tá? Olha que coisa bacana. Traz aí uma atualização, até mesmo pela questão de tecnologia. Capacitação, treinamento em segurança e saúde do trabalho. Treinamento diferenciado para... Tratamento, né? Diferenciado para o MEI, microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então tem 3 especificações aqui que vão ter um tratamento diferenciado, que a gente vai ter que entender um pouco melhor. E disposições finais, tem o anexo 1, essa nova norma tem o anexo 1, que são os termos e definições, e o anexo 2, que são as diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância semipresencial, tá? Então, traz aí toda uma nova redação. Então, o objetivo é estabelecer diretrizes gerais em relação à SST. Para fins da aplicação, consideram-se os termos que estiverem lá no anexo 1. Campo de aplicação. As NRs obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais. Então, empregadores aqui, entenda-se empresa que contrate pessoas, tá bom? Que tenha regime aí formal de contratação de pessoas. As normas regulamentadoras, elas são de observância obrigatória, então é aquela história de acabou o E-Social, acabou o SST no Brasil, esquece isso, tá? As normas não foram revogadas e isso aqui tá claro para todo mundo. As normas são de obrigação, de observância obrigatória pelas organizações, pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como os órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, que possuam empregados regidos pela CLT, ou seja, carteira assinada. Tá bom? Então todo mundo que tem carteira assinada, que assina a carteira aí de empregados, é obrigado a seguir, tá, as normas regulamentadoras, tá bom? Isso aí todo mundo tá careca de saber, mas para quem tiver novo aí no canal, e se for novo na área, fica mais claro aí para você essa explicação. Então vamos lá. Nos termos da lei, aplica-se o disposto das NRs e outras relações jurídicas. A observância das NRs, ela não desobriga, tá, as empresas, organizações, do cumprimento de outras disposições que estejam relacionadas a essa matéria também, que sejam aí regulamentos sanitários dos estados, dos municípios, por exemplo, normas da vigilância sanitária que possam estar relacionadas diretamente com saúde e segurança do trabalho, tá? Então, está escrito na NR e tem uma norma específica municipal ou estadual, tem que seguir também, tá bom? Competência e estrutura. Então, a Secretaria de Trabalho, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, é o órgão no âmbito nacional que compete em matéria, competente na matéria de saúde e segurança do trabalho. O que essa secretaria aqui, essa subsecretaria vai fazer e tem a competência de fazer? Formular e propor diretrizes, normas para a atuação da supervisão, tá, das atividades aí na área de saúde e segurança do trabalho. Promover a CAMPAT, que já vem acontecendo aí há alguns anos, né, organizada aí pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia. Coordenar e fiscalizar o Programa de Alimentação do Trabalhador, algumas grandes empresas aí seguem esse programa. Promover a fiscalização no cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho no território nacional. Participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. Se você não sabe o que é isso aqui, tem uma portaria específica sobre isso. Só digitar ali Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho que você vai entender bem qual é a obrigação desses caras todos que são os entes envolvidos nessa política, tá bom?
conhecer, em última instância, os recursos voluntários e de ofício das decisões proferidas no órgão regional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho. Tá? Compete a essa secretaria de inspeção do trabalho e outros órgãos regionais subordinados a essa secretaria em matéria de saúde e segurança. De sua competência executar a fiscalização, então a fiscalização vai continuar existindo, tá bem? Para quem acha que não vai continuar a fiscalização, tá claro para todo mundo aqui. E as atividades relacionadas a CAMPAT e o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Cabe à autoridade regional competente em matéria de saúde do trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais. Então vai continuar tendo multa, tá bom? Descumpriu itens relacionados aí a multas, vai continuar tendo multa. Direitos e deveres. Então, cabe ao empregado, ao trabalhador, cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais e regulamentares de saúde e segurança do trabalho. Tá bom? Tá claro para todo mundo, isso aqui sempre foi claro para todo mundo, continua se vigorando. E o empregado informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar tais riscos, os resultados de exames e os exames complementares diagnósticos aos quais o trabalhador for submetido, tá? O trabalhador, então, ele tem direito a saber, tá bom? Dos riscos, saber das medidas de controle adotadas, saber aí dos resultados de exames, dos resultados das avaliações ambientais realizadas no ambiente de trabalho, tá bom? Então é direito do trabalhador. Se você não faz nenhuma medida para fazer essas informações aqui, comece a fazer aí na sua empresa ou nas empresas que você presta serviço, tá bom? Outra questão importante é elaborar ordem de serviço sobre saúde e segurança, dando ciência aos trabalhadores, permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente de saúde do trabalho, tá? Incluindo aí as suas causas, disponibilizar a inspeção, todas as informações relativas ao SST, implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores de acordo com a ordem de prioridade, eliminação dos riscos, né, dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle de fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou organização e a adoção de medidas de proteção individual. Isso aqui vem reforçar toda aquela hierarquia a respeito da prevenção, de medidas de prevenção, ok? Cabe ao trabalhador Acredito que aqui tem um erro, tá bom? Cabe ao empregador, já que ele está falando aqui do trabalhador. Olha um erro aqui no texto, tá? Cumprir as disposições gerais e regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho, inclusive as ordens de serviço. Submeter-se aos exames, colaborar na organização da aplicação e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo trabalhador. Então não muda muita coisa da norma antiga. Constitui ato faltoso, recusa injustificada, o trabalhador poderá interromper as suas atividades quando ele constatar uma situação aí de perigo para ele, tá? Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá exigir aí a volta do trabalhador à atividade. Todo trabalhador a ser admitido ou quando mudar de função que implique alteração no risco, deverá receber informações sobre riscos ocupacionais, meios de prevenir e controle dos tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com subitens 143, que é o trabalhador a interromper, e 1431, comprovada aí o risco iminente, tá? Então aqui fica claro sobre as questões de integração, né, admitido ou quando mudar de função que implica alteração no risco. Continuar com o treinamento de integração, tá bom? As informações podem ser transmitidas durante os treinamentos por meio de diálogo diário de segurança, documento físico ou documento eletrônico. Olha que bacana isso aqui, tá bom? Então a gente pode fazer informação ao trabalhador de diversas maneiras. Da prestação de informação digital ou digitalização dos documentos. A organização deve prestar informações de SST em formato digital conforme o aprovado no sistema ou ouvida a secretaria, tá? Vamos voltar aqui no comecinho, que ele fala justamente disso, que são algumas questões para a gente
171, né? Estabelecer aqui no 171 e o prazo no 1611. É isso mesmo. Então, não chegamos lá ainda. Vamos voltar aqui. Bom, tá claro até aqui? Então, os documentos previstos nas NRs podem ser emitidos ou armazenados. Olha que bacana. Podem ser emitidos e armazenados por meio digital com certificado digital no âmbito de infraestrutura das chaves, tá? Evandro, adianta então eu fazer um documento PDF, colocar uma assinatura que eu digitalizei? Não, isso não tem validade, tá? Agora, se tiver um certificado digital com CPF digital emitido no âmbito da infraestrutura das chaves públicas, públicas brasileiras, aí não tem problema nenhum, tá bom? Tá digital, você não precisa nem imprimir, ok? Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência da CNR, podem ser arquivados em meio digital. É só digitalizar eles, não preciso refazê-los, tá? Pelo período correspondente exigido na legislação própria. Então, posso guardar sem problema nenhum. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade e autenticidade, tá? E, obviamente, a confidencialidade aí do documento, tá bom? Ok? Isso é importante. Os empregadores que optarem pela guarda do documento previsto no caput, que é a digitalização, devem manter aí os originais conforme previsão em lei, que é a digitalização dos documentos originais, tá? Físicos hoje. O empregador deve garantir aí a preservação de todos os documentos nato digitais ou digitalizados por meio de procedimento de tecnologia que permitam aí verificar a qualquer tempo sua validade jurídica, tá? Então, por exemplo, se eu digitalizei um documento hoje, é importante que eu tenha uma cópia, que eu tenha aí talvez até o original guardado em algum lugar, caso alguém venha suspeitar de alguma adulteração nesse documento, ok? É isso que ele quer dizer aqui. O empregador ele deve garantir a inspeção do trabalho, amplo e restrito acesso aos documentos digitalizados ou nato digitais. Nato digitais é o documento que foi feito de maneira digital e assinado digitalmente. Para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou seus representantes, a organização deverá prover meios de acesso desses trabalhadores ao modo de atender os objetivos dessa norma específica. O que isso significa? Tem que dar amplo acesso sobre riscos, sobre os exames, sobre os procedimentos, sobre as ações preventivas. Então não adianta eu escrever um programa, se ele digital, ficar no e-mail do gestor e do dono da empresa e de algum trabalhador, mas não ficar de acesso a todos os trabalhadores. Então você não está dando ampla divulgação para essa informação. Sobre item 6, capacitação e treinamento em segurança e saúde do trabalho. O empregador deve promover capacitação e treinamento aos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs, tá? Então aquela que tiver conteúdo programático, tá claro que tem que seguir. Ao término do treinamento inicial, periódico ou eventual previsto nas NRs, deve ser emitido o certificado contendo nome, assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores, olha aqui, ó, qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. Lembra desse item aqui? Lá no comecinho, ele fala muito bem, ó. Estabelecer o prazo de 12 meses a contados a partir da publicação dessa portaria para a entrada em vigor do subitem 1.6.1.1. Tá? Então, esse item aqui tem até 1 ano para entrar em vigor, ok? Por quê? Tá? Por questões técnicas aí de atualização de todas essas questões importantes de treinamentos que já foram realizados. Então, ao longo de 1 ano para entrar em vigor, todo mundo que obviamente já está treinado hoje, eu não preciso retreinar amanhã só para gerar um certificado, entenderam? Então eu posso treiná-lo daqui a 1 ano de forma periódica ou até mesmo de forma eventual para gerar esse certificado na conformidade desse item. Então a capacitação ela deve incluir um treinamento inicial, treinamento periódico, um treinamento ou treinamento eventual. Treinamento inicial ele deve ocorrer antes da atividade do trabalhador, antes de iniciar suas funções, tá? O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida nas NRs ou, quando não estabelecida, em prazo determinado pelo empregador. Então a empresa vai definir, tá bem? Você aí, profissional da área de saúde e segurança, você já tem a sua prática profissional para definir algumas periodicidades. De acordo com o aumento de risco e tudo mais, ou de acordo com algumas situações específicas, renova-se aí o treinamento desses trabalhadores, ok?
Treinamento eventual ele deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, tá? Mudou o procedimento, atualizou o procedimento, entrou questões novas, tem que ter um treinamento. Condições ou operações de trabalho que impliquem alterações dos riscos ocupacionais. Então mudou alguma coisa, mudou risco, mudou função, faz um novo treinamento. Com mudança de riscos, né? Mudou função com mudança de risco, faz um novo treinamento. Na ocorrência de acidente fatal ou grave, então aqui é obrigatório, tá claro isso aqui para todo mundo, que implica a necessidade de novo treinamento, tá? Após o retorno do afastamento do trabalho durante período superior a 180 dias. Então, se alguém ficou afastado ao trabalho, foi lá para o INSS, por exemplo, ficou mais de 180 dias afastado, faz um novo treinamento, tá bom? Sobre a ANR específica. A carga horária, o prazo da sua realização e o conteúdo programático deve atender à situação que o motivou, tá? Então, se é um treinamento de integração, se é um treinamento de NR10, se é um treinamento de NR12, e aí vai indo, tá bom? NR35, NR33, tá? A capacitação, ela pode incluir um estágio prático, tá? Estágio prático, prática profissional, supervisionada ou orientação em serviço. Então, fica claro para você, tá? A capacitação pode incluir um estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço. Também pode incluir exercícios simulados ou habilitação para a operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. Tempo dispendido nos treinamentos previstos na ANR é considerado como trabalho efetivo. Então, se for fazer um treinamento fora do horário de trabalho, vai ter que considerar como horário de trabalho, vai ter que pagar hora extra, aquelas questões todas, tá? O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. A capacitação deve ser consignada, nos documentos funcionais do trabalhador, ok? Então, naquela pastinha funcional do trabalhador, coloque-se lá uma cópia desse certificado, por exemplo. Os treinamentos previstos nas NRs podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, isso aqui é muito bom, observados os conteúdos e a carga horária programática previstos nas respectivas normas regulamentadoras. Tá? Isso aqui é bastante importante porque aqui ele deixa de maneira geral, ele não está falando só da integração. Tá? Então essa norma ela vem atualizar bastante questões e às vezes eu preciso fazer um treinamento de NR10, NR33 e NR35 para uma mesma turma. Tá? Existe conteúdo programático que é comum para essas três normas. Então eu posso juntar, suprimir, obviamente, aí, carga horária dos três treinamentos. Não vou ter a obrigação de repetir esses conteúdos e sim vai ter a validade específica desde que comprovado ali o real acontecimento desse treinamento, tá? Aproveitamento de conteúdos de treinamento da mesma organização. Olha que bacana isso aqui também, uma atualização importante, tá? É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamento ministrado na mesma empresa, desde que o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior, tá? Outra, o conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR, ou a menos de 2 anos, quando não estabelecida essa periodicidade. Exemplo aqui, ó. Se algum treinamento em específico, tá, tenha sido ali tenha sido estabelecido de 3 em 3 anos, aí óbvio, não vai poder ser aproveitado, por exemplo, tá bom? Então, outra questão importante, seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Então, é importante que o responsável técnico do treinamento valide esse aproveitamento de conteúdo, tá? Aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data que realizou aí o treinamento aproveitado. Isso aqui é uma norma também importante para ficar atento, tá? Então, se eu fiz o aproveitamento de carga horária de algum treinamento anterior do trabalhador, que não ultrapasse aqueles 2 anos ali, por exemplo, da regra anterior, eu vou ter que mencionar no certificado. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Então, a validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Se eu tenho treinamento hoje, aproveitei um conteúdo programático de 2 meses atrás, a data de validade vai ter que considerar o início do treinamento há 2 meses atrás. Entenderam, né?
Esse é o exemplo. Aproveitamento de treinamentos entre organizações, então entre empresas diferentes. Os treinamentos realizados pelo trabalhador poderão ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados, tá? A convalidação ou complementação ela deve considerar a seguinte regra: as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, as atividades que desempenhará na organização, o conteúdo e a carga horária cumpridos, o conteúdo e a carga horária exigidos e que o último treinamento tenha sido realizado no período inferior a 2 anos, tá bom? No caso aí em que não haja prazo estabelecido pela NR. Se estabelecer que o treinamento é a cada ano, então vai ter que ser no máximo até 1 ano, tá bom? O aproveitamento de treinamentos anteriores total ou parcial, ele não exclui a responsabilidade da organização de emitir um certificado. Então eu estou aproveitando, eu tenho que emitir um novo certificado, devendo mencionar aí no certificado a data da realização, tá? Do treinamento convalidado ou complementado. Para efeito de periodicidade de realização do novo treinamento, considerada a data do mais antigo convalidado ou complementado, tá? Para algumas questões não vai ter muita importância isso aqui, você vai ter que dar um novo treinamento. Por exemplo, se o trabalhador saiu há 10 meses de uma empresa, fez o treinamento há 10 meses atrás de uma empresa, e no seu cronograma de treinamento dos seus programas, da sua empresa, você estabelece que a cada 2 meses, né, a cada 12 meses tem que ser feito aí o treinamento periódico, por exemplo, né? Vai ter 2 meses só. Então, você aproveitar conteúdo anterior para ter validade só por 2 meses não tem muita lógica. Então, dependendo da situação, é mais fácil dar um treinamento novo, tá? Que aí daqui a 2 meses você não vai ter o retrabalho de dar um treinamento completo para uma pessoa que fez um treinamento específico, tá bom? Mas, por exemplo, para algumas situações de safra, alguns empregados são contratados, por exemplo, em período de safra, isso vai ser um ganho muito grande aí de otimização de tempo de treinamento, tá bom? Para os gestores. O conteúdo programático de treinamento ele pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto na NR específica. Tá? Então, se a NR específica fala que pode ser à distância ou semipresencial, está valendo. Se na NR não fala, não pode, tá bom? Então, como a gente tem até o final de 2019 a atualização de várias outras normas, pode ser que esse item aqui venha aí com força para favorecer um pouco mais aí essa questão de treinamento à distância ou semipresencial. Tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, micro e pequena empresa, a microempresa e a empresa de pequeno porte, que é aquela questão que a gente estava falando aqui, ó, né? Estabelecer, quando não houver o sistema informatizado, recebimento de declaração de informações digitais previstas nesses 2 itens, tá? O empregador deverá manter a declaração de inexistência dos riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado. Então, vamos entender o que é esse tratamento diferenciado. O MEI, a microempresa, então, o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte de graus 1 e 2, de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 151, e não possuírem riscos químicos, físicos, biológicos, ficarão dispensados da elaboração do PPRA. Tá? Vamos ver o que é o 151. 151, só voltando aqui, a organização deve prestar informações de saúde e segurança do trabalho em formato digital conforme o modelo aprovado no STRAB. Tá? O que é o STRAB, Evandro? Vamos lá no anexo aqui, ó. Deveria estar aqui, né? STRAB, Secretaria do Trabalho. Tá? Secretaria do Trabalho. Então, as organizações devem prestar informações de saúde e segurança em formato digital conforme o modelo aprovado na Secretaria de Trabalho, ouvida a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Tá? Então, provavelmente esse vai ser o sistema que vai substituir o e-social, o sistema vigente aí do e-social. Então, como a gente tem que aguardar essas novas publicações, a gente vai ter que aguardar isso também, tá bem? Então,
o MEI, o microempreendedor e a empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 151, no sisteminha digital, e não possuírem risco químico, físico e biológico, ficarão dispensados da elaboração do PPRA. Tá? Então, eles vão autodeclarar-se que não tem riscos, ok? Quem que vai entrar aqui? Uma farmácia, talvez aí um escritório, uma advocacia, tá? E aí vai indo. Agora, aquele que tiver risco químico, físico, biológico, né? E declarar que não tem, tá passível aí da fiscalização e de multa, tá? Simples assim, ok? As informações digitais de saúde e segurança do trabalho declaradas devem ser divulgadas junto aos trabalhadores. Então, o que informar, obviamente, no sistema vai ter que informar para os trabalhadores. O MEI, o ME e o EPP de grau de risco 1 e 2 que declararem as informações digitais na forma do subitem 1 e não possuírem riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos ficarão dispensados da elaboração do PCMSO. Tá? Olha que loucura isso daqui. Tá? Então, na prática, está pegando de forma geral, genérica, em torno aí de 65%, 70% das micro pequenas empresas no Brasil, das empresas de maneira geral no Brasil. Só para você ter uma ideia, até empresas de pequeno porte, elas representam aí em torno, dependendo da região, 90%, 95% das empresas. Tá? Só para você ter uma ideia. Então, muitas empresas se enquadrarem aqui, se não tiver risco químico, físico, biológico, for grau de risco 1 e 2, não precisará fazer o PPRA. Se for grau de risco 1 e 2 e não possuir risco químico, físico, biológico e ergonômico, não precisará fazer o PCMSO. Aqui entra uma questão importante, né? Quem faz o levantamento de riscos geralmente é o PPRA. O PPRA, pela NR9, ele não fala aí, obviamente, de riscos ergonômicos, só fala de riscos químicos, físicos e biológicos. Existe a NR17 que faz esse levantamento específico aqui sobre os riscos ergonômicos. Então, provavelmente vai ter aí algumas atualizações dessas normas que vão falar justamente dessas obrigações aqui, tá? E aí, se tiver risco ergonômico, por exemplo, em alguma dessas empresas, vai se fazer o PCMSO, por exemplo, em cima de uma NR17, tá? Olha que loucura isso, somente, né? Que não vai existir outros riscos, ok? Então não vai existir um PPRA, vai existir um PCMSO em cima, alinhado com questões aí de riscos ergonômicos. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do ASO, tá? A gente vai ter que esperar aí algumas questões importantes sobre a atualização da NR7, que provavelmente vai sair mês que vem, né? Para consulta pública ela vai sair mês que vem. Então a gente vai ter que aguardar aí algumas informações importantes sobre a questão do ASO, tá? Que tipo de exames, por exemplo, aqui, ok? Então, mesmo não existindo um PCMSO nem um PPRA numa empresa, talvez vai ter algumas alterações na NR7 referente a itens obrigatórios do ASO que são hoje, tá? Porque hoje é obrigatório ter risco ocupacional e é obrigatório ter exames. Se a empresa não tiver riscos físicos, químicos e biológicos, vai ter risco ergonômico, vai ter que fazer. Se ela não tiver risco nenhum, não vai ter PPRA nem PCMSO, mas vai ter que ter o ASO. E o risco vai ficar desobrigado, então, tá? Provavelmente. Então vamos aguardar, a gente não tem como afirmar isso. Os graus de risco 1 e 2 mencionados naqueles subitens que a gente falou ali em cima são os previstos nas normas regulamentadoras aí, na norma regulamentar número 4, tá? O empregador é o responsável pela prestação das informações previstas nos subitens 171 e 172, tá bem? Que é a questão lá do sisteminha. Bom, vamos lá. O que mais? Disposições finais, estamos acabando aqui. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho acarretará a aplicação de penalidades previstas na legislação pertinente. Pode ser que haja também aí uma atualização da NR27 a respeito das fiscalizações, né? As dúvidas sucintas e nos casos omissos verificados no descumprimento da CNR são decididos pela CIT. Vamos entender aqui, ó. O anexo 1 ele fala só de termos de definições, então canteiro de obra, empregado,
é a pessoa física de prestação de serviço, ó, empregado, a pessoa física que presta serviço, empregador, a empresa individual coletiva, tá? Fonte de trabalho, local de trabalho, obra, ordem de serviço, organização, perigo ou fator de risco, prevenção, risco relacionado e trabalhador. Então, só relembrando aqui, aquela questão de responsabilidades tem um erro de grafia aqui, tem um erro de escrita, tá bem? Então, se a gente voltar aqui lá no comecinho, que são as responsabilidades, já volto lá no final para a gente terminar. Aqui que são os direitos e deveres, aqui esse item 1.4.1 cabe ao empregador, tá faltando um R aqui, tá? Cumprir e fazer cumprir as normas, informar os trabalhadores, tá bom? Ok? Vamos lá. A gente estava no anexo, vamos continuar aqui o anexo. Falamos do anexo 1 e o anexo 2, que são as diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância semipresencial, tá? Vamos lá. O objetivo, estabelecer requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino, né? Estrutura pedagógica, exigências relacionadas às condições operacionais, tecnológicas e administrativas. Então, o empregador que optar pela realização de capacitações por meio de modalidade de ensino à distância e semipresencial poderá desenvolver toda a capacitação ou contratar uma empresa ou instituição especializada que oferte, tá? Devendo os ambos casos observar os requisitos constantes na NR1. Então, vai ter que ter qualificação, vai ter que seguir todo o preceito de carga horária, conteúdo programático, emissão de certificado, aquelas questões todas que falamos anteriormente. Aqui, pessoal, já abre um filão importante aí para as pessoas se atualizarem. Então, você pode começar a bolar cursos EAD. Olha que bacana isso, ok? Eu não tenho essa capacidade. Gente, todo mundo tem capacidade de fazer qualquer coisa. Então, se você sabe dar treinamento, grave aí uma modalidade EAD, crie uma plataforma EAD. Isso aqui vai bombar. Vai ser bacana isso, tá? Então, isso é uma nova modalidade. A gente tem que pensar na tecnologia. Se o governo está abrindo essa posição, a gente não vai ficar chorando pelo leite derramado. Vamos aliar também aqui e investir nisso aqui, porque a empresa ela vai continuar sendo obrigada a fazer esses treinamentos. A empresa ou instituição especializada que oferecer a capacitação prevista nas NRs do modelo ensino à distância e semipresencial deve atender os requisitos constantes nesse anexo, tá? Para certificados sejam considerados válidos. Então, o empregador que optar aí por serviço contratação dessa empresa deve fazer constar na documentação que formaliza a prestação de serviços pelo prestador de serviço no atendimento a esses itens específicos. Então, deve ter um contrato de trabalho. Contrato de prestação de serviço para prestar esse serviço de treinamento. A capacitação que utilizar EAD ou semipresencial deve ser estruturada com, no mínimo, a duração definida para as respectivas capacitações na modalidade presencial. Então, no mínimo, a capacitação, quando for EAD ou semipresencial, no mínimo deve ter a carga horária, a duração definida, no mínimo, tá, no modelo presencial. Ok? Nunca vai poder ser menos, vai ter que ser igual ou mais. Ok? A elaboração do conteúdo programático deve abranger os tópicos de aprendizagem requeridos. As atividades práticas obrigatórias devem respeitar e orientar as orientações previstas nas NRs e devem estar descritas no projeto pedagógico do curso. Estruturação pedagógica. Sempre que a modalidade de ensino à distância ou semipresencial for utilizada, será obrigatória a realização de projeto pedagógico que deve conter objetivo geral da capacitação, princípios e conceitos para proteção e segurança da saúde dos trabalhadores, definido na NR, estratégia pedagógica, indicação do responsável técnico pela capacitação, relação dos instrutores, infraestrutura operacional e de apoio, conteúdo programático, objetivo de cada módulo, carga horária, estimativa de tempo mínimo para dedicação diária ao curso, prazo máximo para a conclusão da capacidade, conclusão da capacitação, público-alvo, material didático, instrumentação e avaliação de aprendizagem. Isso aqui, vários cursos ligados ao MEC já seguem aí um projeto pedagógico como esse, tá? Então, o projeto pedagógico ele deverá ser validado a cada 2 anos quando houver mudança nas NRs, procedendo sua revisão caso necessário. Aqui ele não deixa claro ainda quem que vai fazer essa validação. Vamos ver se está mais para baixo. Requisitos operacionais. O empregador deve manter o projeto pedagógico disponível para inspeção do trabalho e representação aí da subcategoria de estabelecimento e para a CIPA. Empresa ou instituição especializada deve disponibilizar os contratantes do projeto pedagógico.
Ó, que bacana. Deve ser disponibilizado aos trabalhadores todo o material didático necessário para participar do treinamento, da capacitação. Devem ser disponibilizados recursos em ambientes que favoreçam a concentração e absorção do conhecimento do empregado. Então não adianta dar um notebook e falar, vai lá, fica lá no pátio, ok? Então vai ter que ter um ambiente específico, vai ter que ter uma sala, vai ter que ter todo um ambiente aí que favoreça essa capacitação. O período da realização do curso deve ser exclusivamente utilizado para este fim e não seja concomitantemente com o exercício das atividades diárias do trabalho. Tá? Então, mas eu posso pegar 2 horas por dia? Pode. Aí você determina junto com o seu trabalhador. Ó, as 2 últimas horas ou as 2 primeiras horas você vai fazer um treinamento, por exemplo. Ela deve ser exclusiva. Você vai deixar isso claro para o trabalhador e alinhado ali junto com ele. Deve ser mantido o canal de comunicação para esclarecimento de dúvida, suporte, essas coisas. Verificação da aprendizagem deve ser realizada de acordo com a estratégia pedagógica adotada para a capacitação. Então, lá no projeto pedagógico, você disse qual que vai ser a métrica de avaliação, né? Então, para avaliar aí se foi satisfatório ou insatisfatório a retenção de conhecimento. A avaliação da aprendizagem se dará com a aplicação de prova no formato presencial, obtendo dessa forma o registro da assinatura do empregado, ou no formato digital, exigindo a sua identificação e senha individual. Então, isso aqui poderá ser feito aí de maneira individual, de maneira digital, tá? Quando a avaliação da aprendizagem for online, deve ser preservadas as condições de rastreabilidade que garantam a confiabilidade do processo. Vão surgir vários softwares para isso aqui, tá? Anote aí o que eu estou dizendo. O processo de avaliação da aprendizagem deve complementar situações práticas que representem a rotina laboral do trabalhador, tá? Então, o conteúdo programático ele tem que ser de acordo com as especificidades daquela empresa, tá? É isso que diz aqui. Após o término do curso, as empresas devem registrar a realização do mesmo, mantendo o resultado das avaliações de aprendizagem e informações sobre acesso dos participantes, que são os logs de registro, o que ele fez lá, tá? Quem entende um pouco de programação vai entender um pouquinho disso aqui. Quem não entende de programação, os logs são os registros de todas as ações que são feitas. Ele clicou aqui, ele ficou tanto tempo, ele acessou tal hora, ele saiu tal hora, ele fez a prova tal hora, que é o registro de tudo, tá? Então o histórico desse registro de log dos participantes deve ser mantido por um prazo mínimo de 2 anos. Olha que bacana isso. Requisitos tecnológicos: somente serão validadas capacitações realizadas na modalidade de ensino à distância semipresencial que sejam executadas em ambiente virtual de aprendizagem apropriado à gestão, transmissão e conhecimento de aprendizagem do conteúdo, tá? E aqui um glossário, o que é um ambiente exclusivo, o que é ambiente, tá? Outra questão importante aqui, ó, que é o anexo 2, o disposto nas normas regulamentadoras que foram revogados, tá? Essa tabelinha aqui é importante, vou deixar aqui um print dela depois disponível, mas a norma está à disposição para fazer download, tá? Então na NR5, esses itens, NR9 tem alguns itens, anexo 2, NR10 tem alguns itens, NR13, NR20, NR32 tem alguns itens que foram revogados, NR33, 34 e 35, tá bem? Depois eu faço um vídeo específico aqui sobre esses itens, fazendo a relação lá direto na norma, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou, dá um like, assine aí o nosso canal. Estamos aí começando com o canal Inova SST, justamente para trazer esse tipo de informação para você e esclarecimento de dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, pode postar no comentário aqui com a gente. Gostou? Dá um like, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.